Se liga na dica do Gordinho. Vamos para mais notícias aqui para você, hein? Lembrando que aqui tem notícias todos os dias. Repito, no meu Instagram tem dicas, na prática no meu TikTok também, mas aqui eu gosto dessa resenha, fazer um pós-jogo, tem reacts, tem vlog aqui no meu canal e tem notícias todos os dias. A notícia foi publicada pelo Coluna do Fla e a Unifutebol repostou, galera. Olha só, sobre o atacante Pedro. Perdão se eu tossi também, que eu tô gripado demais. Olha só, FIFA confirma indenização ao atacante Pedro. Clube ainda precisa de acordo com o CBF, certo? Para quem não sabe, o Pedro, o atacante, se machucou antes dos dois jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Foi convocado, né, vivendo sua melhor fase, e mais uma vez o Pedro se machuca. Para quem não lembra, o Pedro já havia se machucado quando ele jogava pelo Fluminense e foi convocado, e agora ele se machuca de novo. Que azar, né, Pedro? Mas ele deu entrevistas esses dias aí, se mostrou bem tranquilo com relação à sua lesão, né? A cabeça deve ficar, entrar em crise de vez em quando, mas é um cara que crê em Deus. Eu acho que vai passar por esse momento aí bem tranquilo. Olha só, FIFA assumiu os salários de Pedro até o atacante do Flamengo se recuperar de grave lesão no joelho. Uma lesão muito complicada e ele vai ficar se recuperando. A recuperação dura de mais ou menos de 6 a 10 meses. Olha só, a extraordinária fase de Pedro rendeu ao atacante do Flamengo convocação à seleção brasileira. No entanto, durante o treinamento da amarelinha, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Por esta razão, a FIFA assumiu os salários do camisa 9, o artilheiro... Não, desculpa. Por essa razão, a FIFA assumiu os salários do camisa 9 até o artilheiro se recuperar. Então, esse período aí que o Pedro vai passar de recuperação, a FIFA, né, a maior entidade de futebol, assumiu. Eles vão entrar em acordo, né? Tá tudo certo aí para eles entrarem em acordo, apertarem as mãos, mas ela está assumindo. Vamos ler aqui o restante da matéria para você ficar ligado. Como a lesão ocorreu no período da data FIFA, o rubro-negro tem direito ao The FIFA Club Protection Program, programa de proteção de clubes da FIFA. Desse modo, a entidade máxima do futebol mundial comunicou ao clube que arcará com os salários até que o atacante volte a jogar. A informação foi dada inicialmente pelo GE, tá bom? GE que anunciou primeiramente aí. Vale destacar que o mecanismo da FIFA tem como limite o pagamento de 7,5 milhões de euros, que vale 46,77 milhões de reais por ano para um jogador individualmente. Já o teto diário é de 20,5 mil euros, que equivalem a 127,8 mil reais. E o período máximo da cobertura é de um ano, tá? 365 dias. Então, o Pedro, durante 365 dias, ele pode ficar sendo indenizado pela FIFA. E a CBF? Vamos lá, vamos ler. O Flamengo segue conversando com a Confederação Brasileira de Futebol para resolver o pagamento de 40% do salário de Pedro. Olha só, hein? 40% do salário pode ser pago pela CBF. Tal valor é referente aos direitos de imagem do atleta. Isso porque a recuperação da lesão que Pedro sofreu não é rápida, podendo durar de 6 a 10 meses. Ou seja, o artilheiro não defenderá mais o Flamengo em 2024. Então, mais que certo, mais que justo, por mais que seja uma honra, seja um prestígio muito grande você defender as cores, né, da sua seleção, da sua nação, no caso do Pedro, da seleção brasileira, mas o Flamengo gasta milhões com ele, gasta muito dinheiro para manter o Pedro no clube, diversas propostas sendo feitas para o Pedro não vai, o Flamengo assume ali um bom salário para o Pedro, ele sai nesse período, vai para defender a seleção brasileira e se lesiona. Então, nada mais justo do que a CBF, a FIFA entrarem num acordo ali e arcar com as despesas. Por quê? Porque foi no período que ele foi defender a seleção brasileira, que é liderada ali pela CBF. Então, na minha opinião, perfeito. O Flamengo fez certinho. Quantas lesões, né, vários jogadores já teve no decorrer desses anos e não foram indenizados. Então, muito bom. O Flamengo fez certinho em recorrer ali. Olha só, lesão de Pedro. O maior artilheiro do futebol brasileiro no ano, Pedro, se lesionou em um treino da seleção brasileira antes dos jogos pelas eliminatórias contra Equador e Paraguai, no mês de setembro. Após o ocorrido, o atacante precisou passar
por um procedimento cirúrgico. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, galera, no Instagram do Pedro, aproveitar que a gente tá aqui. Como é que deve ser o Instagram desse fera, né, velho? Será que é Pedro 9? Pedro Guilherme. Olha aqui, Pedro Guilherme. Ele havia dado aqui, vamos ouvir aí o depoimento do Pedro, olha só. Fala galera, acabei de fazer a cirurgia e graças a Deus ocorreu tudo bem. Agora é recuperar bem para voltar ainda mais forte. Tenho certeza que Deus vai cuidar de cada detalhe nessa recuperação. Eu também estou gravando esse vídeo porque Deus colocou uma mensagem no meu coração para compartilhar com vocês, que está lá em Romanos, no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer que para nos gloriarmos durante as tribulações, porque essa tribulação nos produz perseverança, e essa perseverança nos dá um caráter aprovado por Cristo. Então, muitos de nós, muitas vezes acontecem situações difíceis na nossa vida, tribulações que a gente passa que acabam nos parando, acabam paralisando a nossa fé, fazendo a gente retroceder e não ir até o fim. Mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer totalmente o contrário, para a gente perseverar, porque isso vai nos dar um caráter aprovado. Então eu creio que Deus ele cuida de cada detalhe, Deus nos dá a força que a gente precisa durante momentos difíceis, e durante esse processo, essa caminhada, com certeza vão vir tempos que não vão ser fáceis, mas que Deus vai estar sempre do nosso lado. Uma coisa que Ele prometeu é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, para a gente permanecer firme, com fé, que Deus ele cuida, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. E também, esse caráter aprovado, Ele nos dá esperança. E essa esperança, ela nunca nos decepciona, porque essa esperança vem de um Deus que é o Criador, é um Deus que cuida dos seus filhos, cuida daquele que o amam, e tenho certeza que Ele está sempre olhando por nós, está sempre cuidando de cada detalhe. Então que a gente possa ter, essa esperança no nosso coração de que momentos difíceis vão vir, mas a gente vai passar por isso, porque a gente serve um Deus que é poderoso, um Deus que é Deus de milagres. Então que você possa perseverar na fé, continuar firme, com esperança, naquele que é o Criador, naquele que é o Deus da nossa vida. Então eu creio que Deus colocou essa mensagem para compartilhar com vocês, para que a gente permaneça firme e alegre, porque a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então que a gente possa se alegrar e permanecer firme, confiando que Deus ele cuida de cada detalhe. Amém? Deus abençoe vocês. É isso aí, galera. Essa daí foi uma declaração do Pedro, um vídeo que ele fez, já tem tempo já que ele fez esse vídeo, mas eu queria mostrar para vocês até para contextualizar aqui tudo aquilo que eu havia falado sobre o Pedro. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível, e a FIFA e CBF estão certíssimos, o Flamengo está certo também em recorrer em prol do Pedro. Olha só, tabela do Campeonato Brasileiro, segue o Botafogo liderando ali com 57, o Palmeiras vindo atrás com 56, 55 Fortaleza, 48 Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que esses três times ali. Aqui a zona de rebaixamento, Atlético Goianiense, por mais que tenha ganhado do Fluminense, não conseguiu sair da lanterna. Cuiabá, Corinthians e Vitória, ali na zona de rebaixamento. E o Fluminense, que conseguiu vencer ontem do Cruzeiro por 1-0, gol de Arias, saiu, conseguiu dar uma respirada. E ele luta aqui, o Fluminense, luta diretamente aqui até o Bragantino, ó. Se o Bragantino, Juventude, Grêmio e Atlético Paranaense perderem o próximo jogo, os próximos jogos, então o Fluminense, ganhando o próximo jogo, o Fluminense consegue chegar até lá em cima. Hoje só acontecerá esse jogo aqui, Grêmio e Fortaleza, às 21h, 21h30, 9 horas da noite, lá no Rio Grande do Sul. E esses aqui são jogos que acontecerão amanhã, tá bom, galera? Flamengo enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova amanhã, tá? Beleza? Então tá bom. Fluminense, como jogou ontem, não joga amanhã. E isso vai acontecer quantos jogos amanhã? Deixa eu ver aqui pra vocês. Ó, 1 hoje, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos. Só quem não joga é Criciúma, Fluminense, Atlético Goianiense e o Cruzeiro. Que não jogam, vão jogar na próxima semana, depois da data FIFA, tá bom? Valeu, galerinha, tamo junto, muito obrigado pela presença, tamo juntão aqui, é muita resenha, lembrando, lá no meu Instagram e no meu TikTok tem batida na bola, tem ensinamento na prática, e aqui eu quero ter essa resenha com vocês,
pós-jogo, pré-jogo, vlog, entrevistas, bate-papo. Então aqui é um lugar da gente expor nossas opiniões. Tem mais tempo para fazer vídeo, né? Não é como o Instagram e TikTok que reduz o tempo ali, não entrega tanto, aqui entrega bastante. Então você consegue colocar as opiniões, as análises com vídeos longos aqui pra vocês, com notícias, sem pressa, valeu? Tamo junto, que Deus abençoe, e eu vou fazer pra vocês o pós-jogo de Grêmio e Fortaleza, tá bom? Que Deus abençoe, valeu!